E se eu te dissesse que existe um ponto oculto dentro da mente humana, onde todo o poder do narcisista simplesmente se dissolve? Já imaginou a cena? Aquele que parecia intocável, que se alimentava do seu silêncio e da sua dor, agora vacilando, tropeçando, caindo de joelhos diante de uma força invisível. Carl Jung acreditava que há símbolos tão profundos e verdades tão antigas que nenhum ego consegue resistir. E é nesse abismo que começa a revelação que você está prestes a testemunhar. Mas cuidado, nada aqui é óbvio, nada é entregue de bandeja. O segredo proibido de Jung não é um manual, não é uma fórmula, é um enigma que se esconde nas sombras da psique, um espelho que devolve ao narcisista aquilo que ele mais teme, a própria imagem despida das máscaras. Será que você está preparado para enxergar o que ele nunca quis que fosse visto? Enquanto muitos acreditam que enfrentar o narcisista é uma batalha perdida, Jung nos alerta para uma armadilha maior, a de acreditar que o poder dele é real. O que aconteceria se descobríssemos que esse poder é apenas reflexo, um truque de fumaça sustentado pelo medo que alimentamos? A queda não vem pela força bruta, mas pelo despertar de algo que ele jamais poderá controlar. E é nesse ponto que a mente começa a se contorcer, tentando entender o que não pode ser explicado em palavras simples. O que Jung deixou escrito não é apenas teoria, é quase uma maldição que, quando compreendida, rompe correntes invisíveis. Imagine sentir essa energia percorrendo cada parte do seu ser, enquanto o narcisista, incapaz de suportar a revelação, despenca como uma torre construída sobre areia movediça. Mas se existe esse segredo, por que tão poucos ousaram decifrá-lo? O que impede a maioria de atravessar o limiar e enxergar além do véu? Agora, você está diante da fronteira. Cada segundo daqui em diante pode ser a diferença entre permanecer prisioneiro do jogo psicológico ou compreender o mecanismo oculto que faz tudo ruir. O segredo proibido de Carl Jung está prestes a ser desvelado, mas só para aqueles que tiverem coragem de permanecer até o último instante. A pergunta é: você terá coragem de seguir adiante ou vai recuar antes de ouvir o que pode mudar tudo? Há algo dentro de você que sempre soube, mas que nunca ousou nomear. Uma presença antiga, uma sombra que respira entre os vãos da consciência, como se observasse seus passos silenciosamente. Carl Jung chamou esse espaço de inconsciente, mas o que ele revelou vai além de palavras acadêmicas. É um terreno sagrado e perigoso onde as máscaras se desfazem. E é nesse espaço que o narcisista teme entrar, pois ali não existe palco para suas ilusões. Já se perguntou o que acontece quando o espelho se volta contra aquele que vive apenas de reflexos? O narcisista constrói muralhas de arrogância e encantamento, mas sua fortaleza não passa de vidro frágil. Por trás do brilho existe apenas um eco oco que precisa ser constantemente alimentado pelo olhar dos outros. Jung sabia que não há tirania maior do que essa, depender do reconhecimento externo para manter a sensação de existir. O que ele nunca contou diretamente, mas insinuou em símbolos, é que há uma chave escondida dentro de você capaz de quebrar esse ciclo. E quando ela é girada, o narcisista não encontra chão para permanecer de pé. A queda não começa com gritos, mas com silêncios. Com aquele instante em que você deixa de ceder, de entregar sua energia como oferenda a um altar falso. Esse silêncio é ensurdecedor para quem vive de manipulação, porque ele revela o que sempre foi negado, que o poder nunca esteve do lado dele. Você sente esse arrepio? Essa sensação de vazio preenchendo o ar é exatamente o que o narcisista não suporta, porque nele nasce o fim da ilusão. Mas há algo ainda mais perturbador. O narcisista não teme você, teme a si mesmo refletido nos seus olhos. Quando Jung falava da sombra, falava exatamente disso, o lado escondido, reprimido, que espreita como fera enjaulada esperando o momento de escapar. Ao não se curvar, você não apenas se protege, você o força a olhar para aquilo que mais teme, a sua própria escuridão. E é nesse confronto que ele despenca, porque não há fuga possível de si mesmo. Você já sentiu a estranha sensação de estar diante de alguém que parece maior do que a vida?
mas de repente encolhe diante de um gesto simples seu. Essa é a prova invisível de que o mito do poder absoluto é apenas ilusão. Jung dizia que aquilo que projetamos nos outros é, na verdade, o que nos recusamos a enxergar em nós. E quando essa projeção se quebra, a energia retorna para quem ousou não acreditar no feitiço. É nesse instante que o narcisista se vê reduzido àquilo que sempre foi, uma criança perdida, clamando por um aplauso que nunca será suficiente. No entanto, esse processo não é indolor. Dentro de você também existe um campo de batalha, porque o mesmo poder que o liberta pode despertar suas próprias sombras. O silêncio que desarma o narcisista também expõe os seus medos mais íntimos, o de não ser visto, o de não ser suficiente, o de ser abandonado. É como se Jung sussurrasse que o confronto não é contra o outro, mas contra aquilo que dentro de você ainda acredita que precisa se submeter para ser amado. Esse é o paradoxo. Ao enfrentar o narcisista, você não enfrenta apenas um outro ser humano. Você encara a parte de si mesmo que sempre buscou validação em lugares errados. E é exatamente isso que torna o processo tão devastador e libertador ao mesmo tempo. Pois quando você resgata a si mesmo das mãos do manipulador, você percebe que a verdadeira prisão nunca foi o controle dele, mas a sua própria necessidade de se entregar ao olhar dele. É nesse ponto que a espiral começa a se fechar em volta do coração. Você sente que está diante de uma revelação que não cabe em palavras comuns, que não pode ser resumida em conselhos superficiais. O segredo proibido de Jung não é apenas uma estratégia contra o narcisista, é um portal de transformação interna que o obriga a atravessar a própria escuridão para encontrar luz. E esse portal não se abre com força física, mas com coragem psicológica. Você já percebeu como tudo o que o narcisista faz parece repetir um ciclo interminável, como se fosse uma peça encenada 1000 vezes? E se eu te dissesse que a repetição é justamente a sua fraqueza? O que ele chama de controle é, na verdade, prisão dentro de um padrão que o consome. Ao quebrar esse padrão, você não apenas se liberta, mas o desarma, porque o mundo dele só existe enquanto você aceita dançar a mesma música. Quando você interrompe a dança, o palco dele se apaga. E agora, algo maior começa a se insinuar. Você sente que não é apenas sobre ele, mas sobre você. Sobre todas as vezes que acreditou em histórias que te diminuíam. Sobre todas as vozes que ecoaram dentro da sua mente e te convenceram de que era menos do que realmente é. É nesse instante que a pergunta ecoa como trovão. Se o segredo proibido de Jung pode fazer o narcisista cair de joelhos, o que ele pode despertar dentro de você? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital. Guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O segundo golpe não é visível a olho nu. Ele não chega com violência, nem se apresenta como uma arma levantada diante do inimigo. É sutil, como uma mudança de vento que ninguém percebe até que já seja tarde demais. Carl Jung diria que ele nasce do inconsciente, de forças antigas que vivem em silêncio dentro de nós e que o narcisista nunca poderá compreender. Este segundo golpe não é dado pela raiva, nem pela necessidade de revanche. Ele é acionado pela consciência desperta, pelo instante em que você rompe a teia invisível que o mantinha aprisionado. O narcisista vive do controle da narrativa, alimenta-se da ilusão de que suas palavras são decretos e de que suas manipulações são inescapáveis. Mas o segundo golpe acontece justamente quando você tira de suas mãos a única coisa que lhe dá poder, a necessidade de acreditar no que ele diz sobre você. Nesse momento, a sua realidade já não depende das distorções dele. É como se você desligasse a energia que mantém aceso o palco em que ele atua. E sem palco, o narcisista despenca, porque não existe personagem sem plateia. Esse segundo golpe é tão devastador
porque ele não exige confronto direto. Ele nasce no silêncio interno, na recusa de ceder à armadilha do reflexo. Jung ensinava que aquilo que projetamos nos outros é sempre um reflexo de nós mesmos. Mas o narcisista nunca quis olhar para dentro. Sempre preferiu o reflexo que os outros oferecem. Quando você decide não ser mais esse espelho, quando sua energia deixa de refletir aquilo que ele quer ver, o mundo dele começa a se despedaçar. Você já notou como o narcisista precisa constantemente repetir suas manipulações? Como ele usa as mesmas frases, as mesmas estratégias, como um ator preso num roteiro velho? Esse é o ciclo dele, repetir até cansar, até que você se dobre. Mas o segundo golpe quebra esse ciclo. Não é uma resposta agressiva, não é uma vingança planejada, é simplesmente a recusa em jogar o mesmo jogo. Quando você interrompe a dança, a música perde sentido e ele, sem ritmo, perde o chão. O mais perturbador é que o segundo golpe não apenas o enfraquece, mas o expõe diante de si mesmo. Ele é forçado a ver o vazio que sempre tentou disfarçar com grandiosidade. Carl Jung dizia que a sombra é aquilo que rejeitamos em nós e projetamos no outro. O narcisista vive aprisionado por essa sombra e quando você a recusa, ele fica sozinho diante dela. Esse é o golpe que ele não consegue suportar. A revelação de que não há mais ninguém disposto a carregar o peso que ele insiste em negar. Mas esse processo também é doloroso para você, porque no fundo, o segundo golpe não é apenas contra ele, é contra a parte sua que acreditava depender da aprovação dele para existir. Você sente o vazio se abrir, um silêncio pesado tomar conta do espaço, e é nesse vazio que nasce a verdadeira libertação. É como atravessar um corredor escuro, onde cada passo ecoa com as vozes das suas inseguranças. Mas ao continuar, você percebe que o que parecia ameaça era apenas um eco sem substância. Esse é o momento em que você começa a perceber que o narcisista não é invencível, que a força dele sempre dependeu de algo que estava em você. Esse despertar é como acender uma luz em um quarto escuro. Nada fora mudou, mas de repente você vê com clareza que não há monstros escondidos, apenas sombras que pareciam maiores do que realmente eram. Jung diria que é nesse instante que o arquétipo do herói desperta dentro de você. Não o herói que derrota inimigos externos, mas aquele que conquista o próprio medo. E o narcisista sente. Ele percebe a mudança, mesmo que você não diga uma palavra. Seu olhar já não brilha da mesma forma. Sua voz já não entrega a energia que ele buscava sugar. Esse é o segundo golpe, a ausência do alimento. É como se você tivesse fechado a torneira que sustentava sua sede insaciável. O desespero dele não vem porque você o atacou, mas porque você deixou de nutrir a ilusão. E a queda é inevitável, porque sem essa energia ele não sabe existir. Esse golpe é proibido porque não pode ser ensinado em palavras simples. Ele só pode ser vivido. É um segredo porque nasce de dentro de uma decisão íntima que ninguém pode tomar por você. O mundo tenta ensinar estratégias para enfrentar o narcisista, mas nenhuma é tão devastadora quanto a de simplesmente não mais acreditar no feitiço dele. O segundo golpe é o mais silencioso e, ao mesmo tempo, o mais estrondoso, porque destrói a base invisível que o sustentava. E aqui está a pergunta que ecoa. Você está pronto para dar esse segundo golpe? Está pronto para caminhar pelo silêncio, atravessar o desconforto de não mais depender do reflexo que antes sustentava sua identidade? Porque este é o ponto em que muitos recuam. O narcisista pode despencar, mas o verdadeiro desafio é sustentar a própria liberdade. Jung deixou pistas, símbolos, metáforas, mas nunca entregou respostas prontas. Ele sabia que o segundo golpe não pode ser descrito, apenas experimentado. E talvez seja exatamente isso que você esteja prestes a viver. Há um ponto em que a própria respiração muda de textura, como
como se o ar ficasse mais denso ao atravessar a garganta, e você percebe que, sem dizer nada, algo em você já começou a dizer não. Carl Jung chamaria esse momento de torção psíquica, quando a energia volta ao seu eixo e o corpo passa a falar a língua da alma. É nessa dobra silenciosa que o encanto do narcisista começa a rachar, não porque você luta mais forte, mas porque deixa de lutar como antes. O que parecia inevitável perde a gravidade quando você recusa o papel que sustentava o teatro. E enquanto sua presença se recalibra, surge a pergunta que abre a passagem. Se eu não sou mais a superfície onde ele se vê, quem eu me torno agora? É aqui que o terceiro golpe acontece, discreto e implacável. A ruptura da persona e a renúncia ao papel de salvador. Não é um gesto dramático, é o gesto mínimo e total de retirar do próprio rosto a máscara que dizia: eu aguento, eu entendo, eu resolvo. A persona, esse traje social que nos permite transitar pelo mundo, foi sequestrada para administrar a fome do outro. Jung sabia que quando a máscara se cola à pele, a alma começa a sufocar. O terceiro golpe separa pele e máscara. Você a solta. Sem a fantasia de salvador, o narcisista perde a ponte que o levava até você, e naquela mesma hora, o chão dele cede. Há um vício antigo em curar o que não quer ser curado, em aquecer uma casa que não pretende abrigar ninguém além do próprio espelho. É a armadilha arquetípica do cuidador exausto, movida por um complexo que promete amor como pagamento por serviços emocionais. O narcisista fareja essa promessa não dita e a explora até que você esqueça de si. O terceiro golpe corta o fio desse contrato invisível. Você devolve ao outro o que é do outro e recolhe o que foi seu desde o início. Nada é pronunciado como acusação. Tudo é reposicionado como destino. É nesse reposicionamento que a fenda aparece, e o que antes parecia monolítico revela ser apenas cenografia. Quando você para de oferecer tradução para o caos dele, algo sagrado se instala. A testemunha silenciosa. Jung diria que o olhar que observa sem se enredar convoca uma inteligência antiga, a sabedoria do si mesmo, que vê padrões onde antes só havia confusão. Você escuta as mesmas frases conhecidas como quem escuta uma tempestade distante. O corpo não ergue mais guarda, não apresenta justificativas, não organiza resgates. A presença torna-se um espelho que não devolve elogios fáceis nem feridas antigas. Devolve somente o real. E o real é insuportável para quem vive de reflexos. Sem palco, o texto do manipulador perde ritmo. O narcisista tenta provocar a antiga dança, oferece culpa, puxa correntes de medo, aciona memórias que costumavam abrir suas portas internas. Mas a coreografia agora falha, porque o corpo que você habita aprendeu a não responder aos velhos tambores. O terceiro golpe não bloqueia a música, apenas a escuta sem ceder. E é por isso que ele é devastador. O jogo derrete por falta de adesão. O que era poder mostra sua natureza de papel molhado. O que era ameaça retorna ao seu tamanho real. Há nesse ponto um encontro inevitável com a própria sombra. Deixar a persona cair é encarar o que você mesmo não queria ver. O desejo de ser escolhido, a sede de ser reconhecido, o medo antigo de ser deixado do lado de fora. Jung nunca prometeu conforto, prometeu inteireza. O terceiro golpe convoca essa inteireza ao aceitar a sombra sem permitir que ela conduza. Você a abraça, não para alimentá-la, mas para integrá-la. E ao acolher o que doía em silêncio, você cessa de cobrar do narcisista o que era tarefa sua, curar as bordas abertas do próprio passado. Limite, então, deixa de ser muro e torna-se fronteira sagrada. Não é castigo, é geografia. Você nomeia o que aceita e o que não aceita como quem descreve um mapa, sem dramatização, sem cartazes. A mensagem viaja por outra via, mais profunda que a fala.
O campo que antes estava aberto agora se adensa, e a energia que antes escorria para fora começa a circular por dentro. O narcisista sente a alteração como quem sente a mudança de maré. Tenta avançar, encontra mar revolto. Tenta recuar, encontra silêncio. Nada rende mais do que o silêncio que não é ausência, é presença vertical. Há também sinais que o mundo devolve quando a psique se alinha. Pequenas coincidências que parecem irrelevantes, portas que se fecham antes que você entre, convites que evaporam, mensagens que não chegam. Jung chamaria isso de sincronicidade, eventos que espelham a nova configuração interna. O que devia se afasta sem alarde. O que precisa permanecer encontra passagem. Não é vingança do destino, é coerência espiritual. Quando você abandona a máscara, a vida abandona os cenários que só serviam a ela. E a pergunta retorna, desta vez com mais gravidade. Quem sou eu sem o papel de curador do caos alheio? O corpo responde primeiro que a mente, com descanso, com fome de coisas simples, com a coragem singela de dizer basta. O narcisista oferecerá novas iscas, ressuscitará velhos pactos, prometerá o que nunca entregou. O terceiro golpe não negocia com promessas. Apenas observa o padrão até que o padrão se canse. E quando o padrão se cansa, a máscara do outro escorrega por inércia. Talvez você perceba que não precisa de grandes declarações para sustentar essa virada. Precisa de gestos mínimos e exatos. Atrasar uma resposta, negar uma explicação, encurtar um encontro, escolher o silêncio onde antes corria para apagar incêndios. Esses pequenos deslocamentos criam um abismo entre a sua presença e a fome dele. Jung nos lembraria que o símbolo antecede a ação. Cada gesto torna-se um símbolo da nova ordem interna, e símbolos, quando verdadeiros, reorganizam destinos. O terceiro golpe não encerra a história, inaugura outra gramática. Ao recusar a persona e devolver a sombra ao lugar que lhe pertence, você se alinha ao eixo que não se dobra. Não há fanfarra, não há placas iluminadas, apenas uma noite que enfim deixa de sussurrar ameaças e aceita ser noite. É aí que ele cambaleia, não porque você o empurrou, mas porque deixou de sustentá-lo. E é exatamente nesse vacilo que a travessia pede continuidade, porque o teatro pode até desabar, mas o caminho adiante ainda precisa ser escolhido. E essa escolha, como Jung sugeriria, será sempre uma conversa entre a sua coragem e aquilo que, em silêncio, chama pelo seu nome. Há um instante em que a respiração do mundo parece suspensa, como se até o tempo aguardasse a sua decisão. Jung sabia que quando a psique chega a esse ponto, não há retorno possível, ou se atravessa o abismo, ou se permanece prisioneiro dele. O quarto golpe, ainda que não nomeado dessa forma em seus escritos, é a revelação de que o narcisista não apenas se alimenta da sua energia, mas também da sua necessidade secreta de provar que é digno de amor. Ele toca onde dói, porque você sempre ofereceu a chave. Quando esse reconhecimento surge, algo se rompe e a dor se transforma em fogo purificador. Esse golpe não é dado em silêncio nem em palavras. Ele nasce de uma nova postura, de uma presença que deixa de mendigar migalhas e começa a habitar o próprio centro. Imagine-se como uma chama que antes tremulava frágil ao vento dos caprichos do outro, mas agora cresce firme, iluminando o espaço em volta. O narcisista se aproxima, estende a mão para manipular, mas se queima no calor daquilo que você recuperou. E esse fogo não precisa de esforço. Ele arde porque é seu. O quarto golpe é o mais perigoso, porque exige abandonar o último elo de dependência. Até aqui, você já aprendeu a não refletir, já soltou a máscara, já deixou o palco apagar. Mas há ainda uma tentação escondida. Acreditar que precisa vê-lo cair para se sentir livre. Essa necessidade é a última corrente e o quarto golpe a destrói. Você não precisa da queda dele como confirmação da sua força. Você não precisa de testemunho externo para validar o seu caminho. A sua liberdade se torna independente do destino dele. E, paradoxalmente, é justamente aí que ele despenca. Porque até então, cada gesto seu ainda estava ligado ao movimento dele. Mas quando você rompe esse elo, a dança morre sozinha.
O narcisista tenta provocar, insiste em ferir, oferece promessas de ouro e ameaças de ferro, mas descobre que não existe mais teatro para encenar. O quarto golpe é o abandono do jogo como um todo. E quem vive apenas desse jogo não encontra espaço para continuar existindo da mesma forma. Jung dizia que a individuação é um processo de se tornar aquilo que já se é, mas que foi soterrado sob máscaras e ilusões. O quarto golpe abre essa porta, a porta para o si mesmo, o centro que não pode ser manipulado. Nesse espaço, você não busca aprovação nem se curva à rejeição. Você habita a sua inteireza, e ao fazê-lo, o narcisista vê refletida a própria pequenez diante daquilo que é inteiro. Não há ferida mais insuportável para ele do que ser exposto ao contraste de alguém que não se dobra. O processo, no entanto, é visceral, porque não basta decidir, é preciso sustentar. O quarto golpe não acontece em um dia, mas se repete em cada escolha, em cada olhar que se recusa a retroceder. É uma travessia diária. Acordar e lembrar que o poder dele era apenas empréstimo seu. Dormir e aceitar que nem todos os silêncios serão preenchidos. É um ritual contínuo de firmeza que molda o corpo e a alma, como ferro aquecido e martelado até encontrar sua forma verdadeira. O mundo ao redor responde. Pessoas que antes pareciam inatingíveis começam a perder a aura de grandeza. Lugares que pareciam carregados de dor revelam-se neutros, até belos. O passado, que antes era uma prisão, torna-se apenas memória. Isso é o que Jung chamaria de transmutação psíquica, quando a energia que antes sustentava a sombra é redirecionada para a construção da inteireza. O quarto golpe, portanto, não é apenas contra o narcisista, é contra o feitiço que ele lançou dentro de você. E é nesse ponto que o corpo sente uma estranha mistura de alívio e vazio, como se algo tivesse morrido dentro e, de certa forma, morreu mesmo. Morreu a versão de você que acreditava precisar implorar para ser vista. Morreu a versão que confundia amor com controle. E no funeral silencioso dessa versão, nasce a possibilidade de algo radicalmente novo. É doloroso, mas também libertador, como atravessar uma noite longa e ver o primeiro clarão do amanhecer. Esse clarão não é feito de respostas, mas de perguntas novas. Se eu não preciso mais do reflexo do outro, quem sou eu? Se não dependo da manipulação dele para me definir, o que faço com o espaço que se abre? Jung diria que esse é o verdadeiro início da jornada, quando o inimigo externo desaparece e resta apenas o encontro consigo mesmo. O quarto golpe, ao derrubar o último vínculo, entrega você ao maior dos confrontos, o de se tornar inteiro. E nesse momento algo ressoa dentro, como um trovão contido. A queda do narcisista é apenas o reflexo da sua ascensão. Não é ele quem importa, nunca foi. É você, sempre foi você. E quando essa verdade finalmente se instala, não há mais retorno. O quinto golpe não se dá no campo visível, mas no subterrâneo da alma. Ele não tem som, não tem gesto aparente, mas reverbera como terremoto dentro de quem sempre acreditou viver acima de todos. Jung diria que é o instante em que o inconsciente coletivo se volta contra a arrogância do ego inflado, obrigando-o a se ajoelhar diante daquilo que é maior do que qualquer máscara, a verdade. Esse golpe não precisa ser desferido pelas suas mãos, porque já está escrito nas engrenagens invisíveis da psique. Ele acontece no momento em que você, sem aviso, deixa de ser prisioneiro do enredo dele e passa a habitar uma narrativa própria, que não pode ser manipulada. Imagine o narcisista, acostumado a ser o sol em torno do qual todos orbitam, de repente percebendo que você já não gira em sua volta. O centro muda, a gravidade se desloca e o universo particular dele começa a ruir. É como uma estrela que acreditava ser eterna, mas que implode sob o peso da própria vaidade. O quinto golpe é cósmico. Não é apenas o fim de uma relação de poder, é o colapso de uma realidade que ele acreditava inquebrável. E esse colapso o faz despencar diante de você, não porque você o derrubou, mas porque ele não sabe existir sem o reflexo que já não lhe pertence. O mais perturbador é que,
No quinto golpe, o narcisista não cai apenas perante os seus olhos, mas diante dos próprios. Ele é forçado a ver aquilo que sempre fugiu, o vazio que o habita, o deserto que tentou preencher com aplausos e submissão alheia. Jung dizia que todo ser humano precisa, um dia, enfrentar a própria sombra. Mas o narcisista, ao negar essa verdade, prolongou o inevitável. O quinto golpe o arrasta para esse confronto. Ele vê a si mesmo sem plateia, sem aplauso, sem espelhos, e o reflexo que retorna não é grandioso, mas grotesco. Esse é o momento em que a queda se transforma em desespero. Ele tenta reverter, tenta manipular com novas estratégias, busca retomar o controle com chantagens ou promessas, mas nada disso encontra espaço, porque você já não está disponível para ser palco. O golpe final não é barulhento, é um silêncio ensurdecedor que revela ao narcisista que o jogo acabou. E sem jogo, ele não sabe quem é. Essa é a sua ruína. O segredo proibido de Jung se revela aqui. A verdadeira força não está em derrubar o outro, mas em retirar dele a energia que o sustentava. O quinto golpe também não é isento de dor para você, porque ao vê-lo despencar, uma parte sua também se desfaz. A parte que acreditava precisar se anular para ser aceita, a parte que carregava correntes invisíveis em nome de um amor que nunca veio. É quase como assistir a um incêndio que consome não apenas a casa dele, mas também os restos daquilo que você era dentro dela. Há luto, há vazio, há estranheza. Mas há, sobretudo, um espaço novo. E nesse espaço nasce o que Jung chamou de individuação. O processo de se tornar inteiro. A psique sente. Você percebe a leveza de não ter mais correntes presas aos pulsos, mas também o peso da liberdade, que exige responsabilidade. O quinto golpe abre portas, mas também convoca escolhas. Agora não há mais palco, não há mais roteiro escrito pelo outro. Há apenas você e o caminho em aberto. Essa liberdade assusta, mas é o único terreno verdadeiro onde pode nascer algo sólido. Jung sabia. Não basta derrubar o falso rei, é preciso assumir o trono interno. E nesse trono não há tirania, há equilíbrio. O poder não vem de controlar, mas de sustentar-se em si. O quinto golpe é o marco desse renascimento. Ele é a última queda do narcisista e o primeiro passo da sua ascensão. É nesse ponto que o ciclo se encerra para ele e se inicia para você. Ele despenca porque não há mais sustentação externa. Você se ergue porque encontrou raízes internas. A balança se inverte e o que parecia impossível se torna inevitável. É possível que, ao assistir a essa ruína, você sinta compaixão. Jung não negaria isso, pois a queda do narcisista não é apenas uma punição, é um chamado que ele mesmo se recusou a ouvir. Mas, mesmo na compaixão, há distância. Você compreende, mas não retorna. Você observa, mas não resgata. Esse é o verdadeiro final. A capacidade de ver sem se perder, de sentir sem se entregar novamente ao ciclo. O quinto golpe sela o destino dele e liberta o seu. Agora, tudo parece mais quieto. O tumulto cede lugar a um silêncio profundo, mas não vazio. Esse silêncio é fértil, como terra que descansou por séculos e agora está pronta para florescer. O segredo proibido de Jung cumpriu seu propósito. Arrancou máscaras, destruiu ilusões e revelou a essência. O narcisista despenca aos seus pés, não porque você o empurrou, mas porque você ascendeu. E diante dessa visão, a pergunta final ecoa como tambor distante. O que você fará com o espaço que agora se abre? O quinto golpe não é fim, é portal. É a linha tênue entre a destruição e a criação, entre a sombra e a luz. É a lembrança de que cada queda abre caminho para um novo nascer. Você atravessou o segredo, carregou a dor, sustentou o silêncio, presenciou a ruína. E agora, no centro desse vácuo, está a promessa de algo maior. Uma vida que não precisa mais de máscaras, nem de espelhos distorcidos para existir em sua totalidade. Há silêncios que não se apagam quando a voz cessa. Eles permanecem suspensos no ar, como uma brasa que insiste em arder mesmo depois do fogo.
esta jornada não termina aqui, porque aquilo que foi dito não é apenas palavra, é espelho. E se você escutou com a alma, sabe que o que foi revelado é menos sobre o narcisista e mais sobre você. Carl Jung diria que a sombra que enfrentamos fora é sempre a mesma que precisamos reconhecer dentro. O eco dessa verdade não cabe em uma frase. Ele se instala no corpo e segue pulsando. Cada queda testemunhada é também um renascimento. O narcisista despencando não é espetáculo, é metáfora daquilo que dentro de nós também cede, se desfaz e morre. O que parecia imbatível se mostra frágil, e aquilo que parecia distante se torna íntimo. Jung falava que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Talvez este seja o convite que ficou: despertar para o centro que não pode ser roubado. A cena da ruína não precisa de aplausos, porque o verdadeiro espetáculo é silencioso. É você reencontrando o próprio eixo. É a chama que reacende sem pedir permissão, a pele que respira sem a máscara, o coração que não precisa mais mendigar. Tudo o que foi dito se resume a um gesto: ocupar-se de si. Não como egoísmo, mas como destino, pois quando o centro se firma, não há sombra capaz de apagar a luz. Sinta este instante como quem sente a passagem do vento. Ele não pede explicações, não exige certezas, apenas atravessa e transforma. O quinto golpe foi o portal, mas a travessia ainda é sua. Ninguém caminha por você, ninguém habita esse vazio no seu lugar. O eco de Jung continua a sussurrar. O caminho é solitário, mas a solidão aqui não é abandono, é plenitude. E talvez, amanhã, enquanto você estiver em silêncio, esse eco retorne de forma inesperada. Talvez numa frase banal dita por alguém, talvez no reflexo de uma janela, talvez no simples ato de respirar. E você lembrará que não precisa mais se dobrar, que o feitiço foi quebrado, que a sua presença é, por si só, suficiente. Esse é o segredo proibido. Descobrir que nunca houve feitiço, apenas esquecimento de quem você já era. Não há finais definitivos em jornadas da alma. Há apenas novas paisagens a cada amanhecer. E o que hoje soa como encerramento, amanhã se revelará como começo. Porque todo eco pede continuidade, toda semente pede germinação. O que foi plantado neste instante continuará crescendo, mesmo que você não perceba. Agora, feche os olhos por um momento e perceba: o corpo guarda essa memória. O coração bate diferente, a respiração se organiza em outro ritmo. Isso não é ilusão, é transformação. E a transformação não se anuncia com trombetas, mas com passos pequenos, quase imperceptíveis. Ainda assim, eles mudam destinos inteiros. Se a sombra um dia tentar voltar, lembre-se, não é sinal de fracasso, é sinal de que você continua vivo. A sombra é parte, não inimiga. Jung sempre nos advertiu: a verdadeira liberdade não é destruir a escuridão, mas aprender a caminhar com ela sem perder o rumo da luz. Esse é o aprendizado que permanece, mesmo quando o vídeo acabar. Talvez este seja o momento de escolher não ficar em silêncio sozinho. Compartilhar este caminho é dar voz ao eco que não pode morrer em si mesmo. Curta, comente, inscreva-se, não como quem obedece a um pedido, mas como quem entende que a continuidade depende do encontro, porque ao ecoar juntos, o som se multiplica e a transformação encontra morada em mais corações. E, se tudo o que foi dito se apagasse, que restasse apenas uma frase como cicatriz luminosa. A verdadeira vitória não é derrubar o outro, mas levantar-se inteiro diante de si mesmo.